A menos de 2 semanas das eleições, o candidato à presidência do Equador foi morto a tiros em um comício em Quito. Um dos maiores grupos criminosos do país assumiu a autoria do atentado e o assassino foi morto em uma operação policial antes de ser capturado. O presidente Guillermo Lasso decretou estado de exceção por 60 dias, mas não adiou a votação, ainda prevista para o dia 20 de agosto. Os demais candidatos expressaram sua solidariedade e defenderam uma apuração concisa e urgente. O atentado acontece em um contexto de múltiplas crises no Equador, a começar pela política, com uma eleição convocada depois da renúncia do presidente e da dissolução do Congresso. Há também a crise de segurança, com massacres em penitenciárias e a atuação cada vez mais violenta de facções criminosas. Em 3 anos, a taxa de homicídios saltou de 6,9 para 25,8 por 100 mil habitantes. O país vive uma crise muito ruim, né? Uma crise de problemas presidenciais, uma crise de violência, uma crise de corrupção. O Ao Ponto de hoje fala sobre a violência política no Equador. E nesse episódio, conversamos com Manuela Pique, coordenadora da campanha do candidato à presidência Yacu Pérez, e com Maurício Santoro, cientista político e colaborador do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Marinha. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 11 de agosto de 2023 começa agora. Vem com a gente. Manuela Pique, obrigada por falar com a gente do Ao Ponto nesse momento tão delicado na política equatoriana. Há 10 dias da eleição ocorreu esse atentado. Como a campanha de Yacu Pérez e como o meio político do Equador receberam essa notícia do atentado contra Fernando Villavicencio? Bom, foi um choque, a gente ainda está digerindo essa notícia. Fernando vinha sendo ameaçado, mas a gente não pensou que ia chegar nesse nível. Ontem à noite ele apresentou uma denúncia com evidências à Fiscalia Nacional, né, sobre casos de corrupção vinculados ao petróleo durante 3 governos distintos, Correia, Moreno e Lasso, e no dia seguinte esse atentado. Manuela, apesar do atentado, a data da eleição foi mantida. Essa é uma decisão correta, na sua opinião? O país está em crise, então é difícil, quando a gente está em crise, postergar a data da eleição, porque justamente foi um processo de morte cruzada, como se chama aqui, né, mas do presidente e do Congresso se autoassassinarem mutuamente, e chamado eleições antecipadas, e é difícil manter as eleições e ao mesmo tempo seria difícil postergar, já que é uma crise política que levou a esse processo eleitoral, e não fazer esse processo eleitoral seria manter a crise política inicial. Então é muito problemático manter um processo político de campanha, porque todos os espaços públicos agora estão vistos como perigosos. Ao mesmo tempo, vamos ter que continuar com essa campanha com segurança extrema, né, e fora dos espaços públicos. A única coisa que a gente espera é que não tenham atentados no dia eleitoral, dia 20 de agosto. É isso que eu queria mencionar, você como chefe da campanha do Yacu Pérez, que é um dos candidatos principais. Você já tem alguma sinalização de que a campanha precisará sofrer alterações daqui para frente nessa reta final? Completamente. A gente tinha... sábado começava os fechos de campanha em 6 cidades distintas, com grandes cicleadas, né? A gente tem uma campanha pós-extrativista em defesa da água, da natureza e de uma transição energética, deixando o petróleo baixo terra no Iassuní em particular, e todas essas cicleadas por várias cidades do país na semana que vem, desde sábado até quinta, que é o último dia de campanha, vão ser suspendidas para evitar a possibilidade de um atentado contra candidatos legislativos ou militantes do movimento. Você, como chefe da campanha do Yacu Pérez,
um dos principais candidatos nesse pleito no Equador, recebeu algum tipo de contato das autoridades no sentido de reforçar esquemas de segurança nessa reta final de campanha? Não, e tem muitos candidatos e políticos que têm sido assassinados. Esse último mês foi um por semana, foi um prefeito de Manta assassinado, foi um candidato em Esmeraldas assassinado, outro em Cañar. Então, e se vem crescendo os assassinatos a lideranças políticas. O último, Agustín, o prefeito de Manta, foi assassinado, que é um grande porto do Equador e um dos grandes centros de exportação, né, da economia de narcotráfico. Foi assassinado faz 10 dias, 12 dias, e agora o assassinato do Villavicencio. E é um indicador de que tem uma persecução e um intento de silenciar vários atores políticos e de amedrontar e criar angústia e pânico dentro da classe política a nível nacional. Não tem solução fácil. Esse é um problema que o Brasil também enfrenta, da atuação das facções criminosas com disputas violentas. Na sua opinião, ao invés de uma solução mágica, como a gente vê alguns discursos, nesse momento se faz necessário uma abordagem transnacional da ação desses grupos criminosos que envolvem vários países, como México, no caso do Brasil, como Colômbia, diferente daquela famosa guerra contra as drogas dos anos 90? O problema do narcotráfico está levando a essa guerra e toda essa sangue derramada aqui no Equador, mas não é um problema equatoriano. O Equador não é um país nem de produção, nem de consumo, é um país de trânsito, é um país de exportação, né? Então, é um dos pontos nos quais, nos portos equatorianos do Pacífico em particular, mas também da Amazônia, né, da zona do Putumayo, são zonas nas quais se recebe, se armazena e se exporta para a Europa, para os Estados Unidos, Rússia, né, para a Albânia e através do Brasil também, pela ruta do Putumayo, a cocaína em particular. Então, claro que tem também a mineria ilegal, né, todas essas economias ilícitas passam pelo Equador e vão a outros países. Então, o Equador é parte de uma equação, né, de economia política internacional ilícita, de narcotráfico e de mineria em particular, e que tem que ser solucionada de maneira transnacional. Se a economia do narcotráfico é uma estrutura global, a solução jamais vai poder ser local, principalmente um país tão pequeno como o Equador. O Equador tem 18 milhões de pessoas, é um pequeno país que está se desangrando por causa dessa economia internacional, desde a paz na Colômbia, né, uns 2, 3 anos atrás, vem aumentando o problema da violência. Se não criamos alguma estrutura do tipo Interpol, mas latino-americano enfocado no narco, se os países como Brasil, México, Colômbia, Peru e Equador não se unirem para tratar isso de maneira transnacional, esquecendo as fronteiras, entendendo que essas rotas de economia ilícita não respeitam as fronteiras e não param nas fronteiras, se Estados Unidos e Europa não se responsabilizarem, vai ser impossível solucionar o problema e vai seguir se profundizando as taxas de homicídio, a violência, a desinstitucionalização, a corrupção e as taxas de femicídios. Manuela Pic, muito obrigado pela sua participação e a gente torce para que o processo eleitoral ele pelo menos chegue até o dia da votação, mas ao menos violento do que a gente viu até agora. Bom trabalho aí para você nessa reta final de campanha eleitoral. Obrigada pelo espaço e eu espero que todos os cidadãos da América Latina consigam unir mãos e passar as fronteiras para encontrar soluções comuns a esse problema que enfrentamos todos. O Equador tem 200 anos de vida independente, o país teve 38 golpes de Estado ou tentativas de golpe, ou seja, que tiveram sucesso ou que fracassaram, mas são 38, quer dizer, basicamente a cada 5, 6 anos, teve 21 constituições nacionais, e só desde a volta da democracia em 79, o país teve 3 constituições, ou seja, vão mudando a Constituição toda hora.
que mostra exatamente a instabilidade. O Brasil, por exemplo, desde a volta da democracia em 85, teve apenas uma única Constituição. Professor Maurício Santoro, muito obrigado aqui por participar do Ao Ponto mais uma vez. Sua presença sempre abrilhanta o podcast. E a gente está com um assunto extremamente grave, que foi o assassinato de Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, e foi um baque para a sociedade não só do Equador, mas da América Latina, e já ocorreu em uma campanha ligada diretamente à instabilidade política e social no país. Dá para, nesse momento, a gente mensurar o impacto desse atentado no meio político equatoriano? Bom, o impacto realmente é muito grande. É a primeira vez que um assassinato desse tipo acontece no Equador, e é um marco também de como a situação de segurança pública no país piorou muito nos últimos anos. Até recentemente, o Equador era considerado um país bastante seguro, bastante tranquilo, tanto pelos seus próprios cidadãos quanto pelos analistas estrangeiros. Isso começou a mudar nos últimos 5 anos. Nesse intervalo, a taxa de homicídios do Equador se multiplicou por 4, e a razão para isso é porque o Equador se transformou numa rota muito importante para o tráfico internacional de drogas e passou a ser um território disputado por vários cartéis e facções do crime organizado global, tanto grupos da América Latina, do México, da Colômbia, quanto grupos dos Balcãs, sobretudo da Albânia. Então, muito do trabalho do Villavicencio como um jornalista investigativo dizia respeito exatamente a essas denúncias do crime organizado e também à corrupção dos líderes políticos equatorianos, né? Então, era uma campanha que tinha no centro da sua agenda exatamente esses problemas de segurança que provavelmente foram aqueles que levaram ao assassinato do político equatoriano. Professor, agora explica pra gente um pouco quem era o Fernando Villavicencio. Exato, ele tinha uma carreira que passava pelo ativismo político, pelos sindicatos, mas ele era famoso sobretudo como um jornalista. E nos últimos anos ele tinha feito uma série de denúncias que envolviam tanto a questão da segurança pública, do crime organizado, quanto acusações de corrupção contra o ex-presidente Rafael Correa. Então, por conta disso, o Villavicencio tinha sido processado na justiça equatoriana, inclusive tinha passado algum tempo no exílio, no Peru, para não ser preso. Ele era um adversário ferrenho do ex-presidente Correa. E há uma dimensão internacional importante também nessas denúncias, porque nos governos da esquerda equatoriana recente, do Rafael Correa e do Lenín Moreno, o Equador tinha se aproximado muito da China, principalmente por conta de acordos envolvendo troca de petróleo equatoriano por investimentos chineses. E o Villavicencio tinha denunciado muitos desses acordos no que ficou conhecido como o escândalo da Petrochina, né? Exatamente, né, esse tipo ali de relação obscura, não pouco transparente, entre os políticos equatorianos e o governo chinês. E agora, no presidente atual, no Guillermo Lasso, o Equador voltou a ter uma política externa mais próxima dos Estados Unidos, né, inclusive abrindo mão ali de muitos desses entendimentos com a China. Depois do ataque, uma das maiores facções criminosas do Equador assumiu a autoria do atentado, e um suposto integrante do grupo disse em um áudio que os políticos que recebem dinheiro da facção e não cumprem suas promessas são demitidos. Esse atentado foi um recado para toda a classe política equatoriana? Acho que ainda é cedo para nós afirmarmos com certeza quem é que foi o responsável por esse atentado. Temos que aguardar as investigações com uma certa cautela, inclusive porque daqui a 10 dias são as eleições presidenciais equatorianas, então o clima político no país está absolutamente explosivo e há um incentivo para muitos aventureiros tentarem pescar nesses mares turbulentos. Agora, o que a gente pode afirmar com um pouco mais de segurança é que, de fato, o crime organizado está muito enraizado no Equador, e, claro, criou conexões com vários políticos locais, né? Não é uma exclusividade do Equador. Se a gente olhar para a Colômbia, o país vizinho, também está em curso uma crise política envolvendo essa relação, né, da liderança do país com o crime organizado. Por exemplo, a prisão do filho do presidente colombiano, também sob acusação
ali de ter recebido dinheiro de narcotraficantes, né? Então é um cenário hoje regional para a América Latina. E é interessante a gente observar também que nessa última semana aconteceu a cúpula da Amazônia, na cidade de Belém, aqui no Brasil, e que uma das decisões mais importantes desse encontro diplomático foi exatamente a necessidade de maior cooperação diplomática entre os países da Amazônia, entre os países sul-americanos, para combater o crime organizado, né? Lembrando também que na região amazônica o trabalho dessas facções criminosas vem em paralelo com crimes ambientais. Então, com muita frequência a gente tem ali uma aliança entre traficantes de drogas, de armas, garimpo ilegal, desmatamento ilegal, tudo isso acaba caminhando muito junto, se tornou um negócio ali em parcerias, né? Então é claro que tem uma dimensão extremamente importante combater todos esses atos ilícitos. Ainda sobre esse aspecto transnacional da violência no Equador, que se replica, de certa forma, em outros países da América Latina, incluindo o Brasil, o caminho para enfrentar essas organizações passa menos por um embate direto, ao estilo da malfadada guerra contra as drogas dos anos 90, e mais por uma ação coordenada em toda a região, na sua opinião? Então, sem dúvida, há uma enorme demanda, né, por esse tipo de cooperação, por um trabalho de inteligência mais profundo, inclusive para tentar compreender melhor essas novas dinâmicas do crime organizado. Por exemplo, no caso equatoriano, tem ali uma participação das máfias albanesas, o que eram grupos que não costumavam operar na América Latina, né? Se nós olharmos a situação brasileira, houve uma interiorização da ação das facções organizadas no Brasil, né, que passaram a se tornar muito mais presentes, por exemplo, na região amazônica, que hoje tem, em grande medida, muitos dos indicadores mais violentos no Brasil, né? Então há uma necessidade grande de repensar as políticas públicas para levar em conta essas dimensões regionais e esses novos cenários, tanto dentro de cada país quanto em termos da ação internacional. E com o agravante também de que essa longa crise na Venezuela criou também ali um terreno muito fértil para a proliferação de grupos do crime organizado, em particular porque a geografia venezuelana facilita muito o trânsito de drogas, de armas, né, de ouro ilegal, porque a Venezuela é ao mesmo tempo um país amazônico, um país andino e um país caribenho. Então, uma droga que entra na Venezuela, uma arma que entra na Venezuela, pode sair ali por diversos caminhos possíveis, né? Encontrar ali a sua rota rumo aos Estados Unidos, Europa. Então tudo isso são desafios importantes para a América do Sul. Até que ponto essa instabilidade que se arrasta tanto, ela contribuiu para esse cenário de massacres em prisões, assassinatos políticos e o agravamento da violência em geral para a população? Bom, nós temos vivido, pelo menos desde os anos 70, né, são quase 50 anos já, de crises muito profundas na segurança pública de vários países da América Latina, envolvendo esse jogo de gato e rato entre os grandes cartéis do crime organizado e as autoridades nacionais e globais, né? Então houve um momento em que essa violência esteve mais concentrada na Colômbia, por exemplo, na década de 90, inclusive também com muitos assassinatos de políticos, né? Depois, nesses últimos 10, 15 anos, o México se tornou um tabuleiro central dentro dessas disputas, né? Agora nós temos visto também como o Equador, nos últimos anos, passou a ser também muito mais cobiçado pelas facções criminosas. Quer dizer, mas é uma dança das cadeiras, né? Quer dizer, esses grupos vão buscando territórios, vão buscando países onde a repressão governamental não seja tão profunda, onde não haja, por exemplo, um envolvimento dos Estados Unidos ou dos seus programas de combate às drogas, mas sem a gente não conseguir pensar uma resposta regional efetiva, né? Se não for o Equador, amanhã será outro país, né? Porque esses grupos vão se adaptando ao cenário local. A eleição acontece daqui a 9 dias, mas já dá para sentir qual o impacto desse atentado em uma eleição que, como você já mencionou nesse episódio, ela foi marcada pela instabilidade e ela, inclusive, ela aconteceu por causa da longa crise política equatoriana?
Sem dúvida, toda essa eleição presidencial no Equador acontece à sombra da violência, do aumento do crime organizado, né? É uma eleição antecipada, ela deveria acontecer somente em 2025, mas ela vai ocorrer agora, no dia 20 de agosto, pelas crises políticas, pela enorme pressão sobre o presidente Lasso, né, que quase levaram ali o seu impeachment. Até agora, a favorita para vencer essa eleição é a Luísa González, que é a representante do grupo político do ex-presidente Rafael Correa, né? E esse tema do legado do Correa, se as pessoas são contra ou a favor dele, também é um dos assuntos mais importantes dessa eleição. Então, o Villavicencio era um adversário político ferrenho de Correa, alguém que o tinha denunciado várias vezes. E lembrando que Correa vive no exílio, na Bélgica, porque foi condenado pela justiça equatoriana a 8 anos de prisão por conta de corrupção. Então, olha que cenário complexo, né? Que realidade difícil para os equatorianos. Mesmo antes do atentado. Mesmo antes do atentado. Então, qual vai ser o impacto agora dessa morte? Bom, sem dúvida, ela vai agravar ainda mais essa percepção de insegurança, do medo da violência, e claro que todos os candidatos vão ter que se posicionar de uma maneira muito forte sobre isso. O Villavicencio tinha uma agenda muito dura na questão do combate ao crime. E acredito também que com esse assassinato de um adversário tão radical do ex-presidente Correa, que o grupo que apoiava o Correa também vai se sentir bastante incomodado, porque é claro que num cenário muito explosivo como esse, todas essas denúncias que o Villavicencio tinha feito contra o Correa vão ser revividas, né? Vão ser novamente debatidas, e de algum modo também ele vai ser chamado a se posicionar. O que ele pensa desse assassinato do seu adversário, né, do seu opositor. Maurício Santoro, muito obrigado pela sua participação, e a gente espera que os próximos capítulos da política equatoriana não sejam tão violentos como esse que a gente presenciou, infelizmente, na quarta-feira. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima. Tomara que as coisas mudem. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.